No começo do projeto, você usou um pouquinho de acessibilidade para definir teclas de atalho. Isso facilita para dois tipos de pessoa. Quem vai acessar diretamente campos no formulário com atalho, é só apertar Alt e uma letra que foi designada, ou então para pessoas que têm deficiência visual. Essas pessoas elas escutam o que um software fala para elas à medida que ela navega pelos campos. No caso do Excel, é possível fazer com que ele fale também. Duas maneiras de fazer. Você pode pedir para ele falar conteúdo de células ou falar frases avulsas. Vamos ver como é que isso é feito. Primeiro, para você entender, no nosso projeto, dá uma olhadinha aqui na célula B2, existe um título aqui, ficha de locação de veículo. Eu quero que o Excel fale. Indo lá no editor do Visual Basic, só para não fazer uma macro só para ele falar, abra a janela imediata, Ctrl G, ou pelo menu exibir. Escreva aqui o nome do objeto, que é um intervalo, range B2, que é a célula B2. Ponto. Agora ele apresenta propriedades e métodos típicas do objeto range. O que ele vai fazer? Ele vai falar, então você vai usar o método speak. Só. Agora, escuta só. Ficha de locação de veículo. Legal, né? Vou fazer um outro teste aqui. Na planilha, eu gostaria que o Excel cantasse para mim alguns valores para eu conferir num relatório de papel que eu tenho aqui. Então eu vou ticando no papel, não tem ninguém para me ajudar, não vou ficar toda hora olhando para o papel, olhando para a tela, isso me distrai. Então eu vou selecionar aqui um grupo de células, por exemplo, 4, e vou pedir para o Excel falar. Como são 4 células e já está feita a seleção, vou usar o objeto selection. Método speak. R$140, R$45, R$48, R$150. Aí você tem então a conferência dos valores. O método speak ele tem argumentos também opcionais. Speak. Speak direction. Qual é a direção da fala? Se você tem um intervalo de células retangular, você pode pedir para que ele fale ao longo de linhas ou colunas. E tem uma constante específica para isso. Qualquer coisa, seleciona com o mouse o Speak, aperta F1, ele dá a ajuda completa. O outro argumento, uma vírgula aqui, Speak Formulas, é se você quer que ele fale as fórmulas em vez do resultado. Então, vou fazer um teste aqui. Na planilha, eu vou colocar aqui na coluna B, 3 números. 1000, 800, 500. Vou calcular a soma desses três, usar a função soma e pegar esse intervalo. Estou na célula B11. Essa B11 agora é a célula ativa. Vou usar esse objeto na linha de baixo aqui. Active cell ponto speak. 2.300. Ele falou o valor, falou o resultado. Agora quero que ele fale a fórmula. Depois do speak, espaço, não vou precisar da direção, mais uma vírgula, e speak formulas true. Igual soma B8, B10. Ela ajuda para você reconhecer a fórmula, claro, mas não vai falar todos os caracteres. Abre parênteses, 2 pontos, vírgula, abre aspas. Não, ela vai falar de uma forma geral os componentes principais da fórmula para você perceber. Como que você acessa esse mecanismo de fala? O Excel ele acessa o que está configurado como padrão no computador. Você pode mudar esse padrão no painel de controle do Windows 7 ou nas configurações do Windows 8 e Windows 10. Para você saber onde é só você apertar o botão iniciar e o botão da engrenagem para acessar as configurações. Aqui no caso do Windows 10,
Você pode, claro, navegar pelas configurações, mas é mais fácil até digitar aqui na caixa de busca. No Windows 7 é a mesma coisa. Você digita assim, texto para fala. Se você estiver usando o Windows inglês, você usa Text to Speech. Aí ele localiza também. E aí ele abriu a opção Alterar configurações de texto para fala. Ele abre a página aqui. Aqui em cima é o idioma. Provavelmente vai ter apenas um instalado. E aqui nessa parte central é o principal. Conforme o seu Windows, você pode ter o idioma em inglês ou em português, e ele vai ter uma fala correspondente. Por exemplo, tem duas configurações aqui. Microsoft Maria Mobile, essa é uma voz que já vem como padrão. Você selecionou Microsoft Maria Mobile como a voz padrão. E uma outra voz do Daniel. Você selecionou Microsoft Daniel Mobile como a voz padrão. Aqui nas configurações você pode acelerar a voz, porém não dá para usar isso no Excel. Você usa só o que está configurado como padrão, que é a voz da Maria e a velocidade normal aqui. Dá para você aumentar a velocidade aqui no painel. Você selecionou Microsoft Daniel Mobile como a voz padrão. Ou você pode diminuir. Só que aqui dá a impressão que ele está bêbado. Você selecionou Microsoft Daniel Mobile como a voz padrão. Bom, para você acessar essas variantes aqui, qual é a voz que você quer usar, e velocidade, volume, é possível, mas você tem que acessar uma biblioteca de objetos que se referenciam a essas propriedades e métodos. Só para você saber onde é, ferramentas, referências. Quando você liga a ferramentas referências, ele vai abrir aqui todas as bibliotecas de todos os aplicativos que estão instalados no Windows que você pode acessar de alguma forma pelo VBA. Normalmente já vem habilitadas essas primeiras, que tem a ver com o próprio formulário, o Excel e tudo mais. Existe uma biblioteca, mais ou menos aqui na metade, Microsoft Speech Object Library. Aí você marca essa caixa aqui. Na verdade, ele está acessando uma biblioteca chamada SAPI.dll. Salva nessa biblioteca, nesse diretório aqui. O que acontece quando você liga uma referência? Significa que você pode declarar variáveis como sendo das classes de objetos pertencentes a essa biblioteca. E a partir daí, você usa a variável declarada como aquele tipo de objeto, aperta ponto, vai aparecer uma lista de propriedades e métodos para aquele tipo de objeto. É o autocompletar. Isso facilita quando você está escrevendo uma macro puxando bibliotecas de outros programas. Você pode fazer acesso à biblioteca do Word, do Outlook, tudo dentro do Excel. Bom, mas o acesso a esses objetos está fora do escopo desse vídeo, tá? Então, se você quiser, pode dar uma pesquisada na internet pela biblioteca Microsoft Speech Object Library, tá bom? Muito bem. Agora, uma segunda maneira de você pedir para o Excel falar, que é através de uma frase solta, não necessariamente conteúdo de uma célula. Para ele falar uma frase, você usa objeto application, que é o próprio Excel, que dá acesso ao objeto speech, que é o mecanismo de fala. Método speak, espaço. Agora vem os argumentos. Aqui você pode colocar um texto, aliás, deve colocar um texto, ele é obrigatório. Por exemplo, bem-vindo ao sistema de cadastro. Vamos escutar. Bem-vindo ao sistema de cadastro. Então aqui são frases soltas, você pode obter esse texto aqui de qualquer forma. Quando você usa o método speak do mecanismo de fala, a macro espera falar todo o texto para depois ela continuar. Ela está atuando de forma síncrona, ou seja,
em conjunto com a execução da macro. Se a frase é muito comprida ou tem muitas frases, acaba atrapalhando. Então, o que você pode fazer é pedir para ele falar de forma assíncrona. O que é isso? Ele dispara o mecanismo de fala e a macro continua. E o Windows vai falando em segundo plano. Como fazer isso? O objeto speech, método speak, tem um segundo argumento, que é speak async, que se você quer realmente falar de forma assíncrona. Então você usa true aqui para colocar, para pedir que seja assíncrono. Bem-vindo ao sistema de cadastro. Para escutar não tem diferença nenhuma, a diferença vai estar na macro. Nesse caso aqui, a macro não espera a frase acabar para ela continuar. Ela dispara e continua. O que acontece? O mecanismo de fala, ele tem uma fila de frases que vai falando uma por uma. Terminou uma frase, baixa outra e vai falando até esgotar essa fila. Só tem que tomar cuidado para não ter muitas frases, aí de repente seu formulário acaba e continua falando. É melhor falar de forma assíncrona, porque aí você não precisa esperar a macro, ela continua. Muito bem, fechar a janela imediata. Agora vamos aplicar isso. Em que momento a voz vai falar? Quando eu entrar em algum dos controles. Existe um evento para praticamente todos os controles chamado Enter. Não está associado à tecla Enter. Isso significa o seguinte, quando você clicar ou entrar naquele controle, vai ter uma macro que vai rodar. E essa macro que a gente vai fazer aqui, ela vai falar uma instrução. Aí você pode informar o usuário. Por exemplo, digite o nome do cliente, digite a lista de veículos, ou escolha o veículo da lista, digite a placa e coisas do gênero. Vamos começar então com o nome do cliente. Agora, veja o seguinte, você acabou de ver esse comando application.speech.speak, aí vem a frase, vírgula, true. Para repetir isso muitas vezes acaba sendo um pouco cansativo. Então eu vou lançar a mão aqui de uma macro auxiliar que vai fazer essa fala. Você vai recordar ou vai aprender aqui como usar uma macro com passagem de parâmetros. Vou fazer a macro dentro do próprio formulário. Então, em qualquer lugar do formulário, duplo clique, ele vai abrir a janela de código. Vou lá para baixo, colocar bem no final, vai ser uma macro privativa. Private sub. Agora o nome da macro. Vou usar um nome curtinho aqui, vou chamar de falar. Normalmente, você coloca o nome da macro, aperta Enter e não tem argumento nenhum, mas agora a gente vai passar um parâmetro para essa macro. Eu vou passar um texto para a macro falar o texto. Vou chamar o argumento de texto. Tipo para esse argumento ou para essa variável vai ser do tipo string, que é para guardar caracteres. Pronto. Vamos fazer então a fala propriamente dita. Application.speech.speak. Eu vou falar o quê? Não é uma frase fixa. Eu vou falar o que foi passado como parâmetro dentro do texto. E vou pedir para fazer de forma assíncrona. Pronto. Não tem como eu testar aqui essa macro separada, porque ela pertence ao formulário. Ela só rodaria se o formulário estivesse em exibição. Agora vamos fazer a primeira atribuição aqui. De volta ao formulário, fazer primeiro para a caixa de texto do nome do cliente. Então aqui, caixa de texto do cliente, duplo clique. Ele vai abrir aqui o evento change, que é o evento padrão. Acontece quando você digita informações. Não vou usar o evento change, vou trocar o evento para enter. As linhas do evento change não usadas, você pode apagar. O que vai acontecer quando eu entrar no controle chamado txt nome cliente? Eu quero que a Maria fale para mim uma instrução. Não preciso colocar todo aquele comando de novo, porque é só
usar o nome da macro. Eu posso usar a instrução call para chamar a macro chamada falar, ou só usar falar, espaço. Olha só, já apareceu o argumento, texto que eu batizei lá naquela macro. Vou ter que passar para essa macro um texto, no caso do nome do cliente. Escreva aqui o nome do cliente. Ponto. É só isso que eu vou passar, porque a macro vai se encarregar de acessar o objeto de fala e deixar de forma assíncrona. Vamos testar. Vou apertar F5 aqui. Escreva aqui o nome do cliente. Perceberam que ela já falou pelo seguinte, o formulário inicializou e o cursor, o foco, já foi para a caixa de texto o nome do cliente. E ele disparou o evento Enter. Se eu sair daqui e voltar para lá, Escreva aqui o nome do cliente. fala de novo. Então nós vamos fazer mais alguns controles aqui para poder usar o mecanismo de fala. Vou fechar aqui. Próximo botão, próximo controle, vai ser a lista de veículos. Então, duplo clique na lista de veículos. Já existiu o evento change, que já foi usado em aulas passadas. Vou trocar o evento para enter. Vou pedir para ele falar. Escolha um veículo desta lista. Escolha um veículo dessa lista. Vou fazer mais alguns, depois a gente faz o teste final. Essa aqui já foi codificada. Agora, a caixa de texto da placa, para digitar placa. Duplo clique nela, já foi usado o evento change, eu vou pegar o evento enter agora. Vou pedir para falar. Agora, no caso da placa, digite a placa do veículo com 3 letras e 4 algarismos. Digite a placa do veículo com 3 letras e 4 algarismos. De volta ao formulário. Agora, esses 3 botões de opção. Quando eu chegar no botão, eu quero que o usuário fique sabendo que é uma opção que pode ser marcada para trocar a cor. Então, aqui o botão de opção branco, duplo clique. Não vou usar o evento clique, vou trocar para Enter e vou remover o evento clique que não foi usado. Vou pedir para ele falar, marque esta opção para veículo de cor branca. Agora o próximo botão, prata. Vou até copiar essa linha da macro de cima, que é só mudar um pedacinho final aqui. Então, apt prata. Ops, não é evento clique, é evento enter. Posso trocar aqui? Enter. Marque essa opção para veículo de cor prata. Mais um botão, preto. Vou trocar o evento para enter, apagar o evento clique. Copiar essa linha de cima aqui embaixo. E trocar cor preta. Ok, o que mais temos aqui? A opção para tanque cheio. Não é evento clique, vou colocar o evento enter, remover as linhas do evento clique. Vou pedir para falar. Marque esta opção para indicar que o veículo foi alugado com tanque cheio. Marque esta opção para indicar que o veículo foi alugado com tanque cheio. Próximo botão, próxima caixa de seleção, seguro. Já tinha o evento change, eu vou trocar para o evento enter.
Vou copiar essa frase daqui. Marque esta opção para indicar que o veículo foi alugado com seguro total. Aí eu colocar mais uma frase aqui. O valor da diária será acrescido em 10%. Então você pode colocar uma frase curtinha ou uma explicação mais detalhada, como foi esse caso aqui. Mais um. O número de dias. CBO dias change, vou mudar o evento para enter aqui. Pedir para falar. Escolha a quantidade de dias de locação. Os valores válidos são de 1 a 30. Isso aí. Bom, vamos testar. Vou dar uma salvada aqui antes. Vou fechar o VBA e rodar por aqui, pelo botão cadastrar. Escreva aqui o nome do cliente. Tá. Ele entrou no campo nome do cliente e já saiu falando. Vou digitar aqui o nome. Agora eu vou apertar Tab. Escolha um veículo desta lista. Ele foi para o próximo controle, que é a lista de veículos, e está selecionado. Eu posso usar a seta do teclado agora para escolher um item. É possível você colocar fala também para quando você modificar o evento change, o evento da caixa de listagem de veículos. O evento change é o seguinte: quando você troca o valor, ele pode falar o carro que foi escolhido, se você quiser confirmar. Isso eu vou deixar como lição de casa, tá? Placa do veículo, agora eu vou apertar Tab. Digite a placa do veículo com 3 letras e 4 algarismos. Colocar a placa aqui. Marque esta opção para veículo de cor branca. Agora olha só, eu vou andar para o lado, mas eu não vou esperar a voz não. Marque esta opção para veículo de cor prata. Marque esta opção para veículo de cor preta. Tá. Então você pode perceber que eu fui passando pelos campos e ele foi acumulando essas frases do mecanismo de fala e foi falando uma por uma. Então não preciso esperar a frase terminar. Vou deixar então o veículo preto aqui. Agora eu vou passar para o tanque cheio. Tab. Marque esta opção para indicar que o veículo foi alugado com tanque cheio. Não vou pegar tanque cheio, vou para o seguro total. Marque esta opção para indicar que o veículo foi alugado com seguro total. O valor da diária será acrescido em 10%. Então eu vou marcar essa opção. Para marcar pelo teclado, é só ligar. Agora eu vou saltar para a quantidade de dias. Escolha a quantidade de dias de locação. Os valores válidos são de 1 a 30. Escolhi 5, nem esperei a voz terminar. Bom, agora é só fazer o cadastramento, dados gravados, o formulário volta aqui. Bom, a gravação foi feita, onde volta lá o VBA, e informando através desses textos de ajuda com um mecanismo de fala. Você pode fazer o restante, tá? Eu não entrei aqui na caixa de texto do total. Ela está bloqueada, não é para digitar, nem o código do cliente. Agora esses 3 botões ficaram faltando. Se você quiser, pode colocar um texto, por exemplo, clique neste botão para efetivar o cadastramento, aí você decide. Tá bom? Então foram feitas algumas opções aqui. Agora imagina a seguinte situação. Você está com um formulário magnificamente feito com uma opção de acessibilidade. Só que você usa no dia a dia e você não está precisando disso. Então chega um ponto
que aquelas vozes, né, começam a atrapalhar um pouco. Então, por que não colocar uma chavinha para você poder desligar? Então, nós vamos fazer aqui como se fosse uma opção. Do lado do código do cliente, eu vou colocar aqui um controle, como se fosse um interruptor, liga-desliga. Vou selecionar o formulário, ligar a caixa de ferramentas. A melhor ferramenta para isso é a caixa de seleção. É aquela quadradinha que você marca, ela tem valor verdadeiro e falso. Então, eu vou acionar aqui, caixa de seleção. Perto aqui da caixa de texto do código do cliente, um pouquinho aqui em cima, eu vou dar um clique e ele coloca um checkbox aí com um valor padrão, com um nome padrão. Primeiro, eu vou tirar o fundo. Propriedade Backstyle, eu vou mudar para transparente. Pronto, já vejo o fundo aqui. O título, o texto que está escrito aqui, em vez de, na propriedade caption, em vez de deixar checkbox, vou colocar ajuda sonora. E o nome do controle? CHK ajuda sonora. Pronto. Agora, as falas vão acontecer quando esta caixa estiver com valor verdadeiro, true. Agora fica fácil. E já que a gente fez o som ser falado através de uma macro auxiliar, basta alterar a macro e todo o restante já reflete isso. Então, de volta aqui ao formulário, lá no final onde está a nossa macro, para falar, bem aqui no comecinho eu vou testar aquele controle. If, vou testar aqui. O controle se chama CHK ajuda sonora. Se ele tiver com valor true, lembre que um controle que tem valor lógico, você não precisa colocar, comparar com o verdadeiro, basta você deixar o próprio controle. Se a caixa de texto de ajuda sonora tiver verdadeiro, então ele fala. Vamos testar. De volta à planilha, vou rodar o formulário. Ela não falou nada, porque está desligada a caixa de ajuda sonora. Então eu vou ligar e agora vou clicar, por exemplo, na placa do veículo. Digite a placa do veículo com 3 letras e 4 algarismos. A hora que eu quiser eu posso desligar e se eu clico num campo qualquer, ela não fala mais. Então ficou uma coisa muito prática, muito intuitiva. Você pode colocar no formulário algumas configurações, alguns ajustes. Sim, vamos colocar também uma tecla aceleradora aqui. Que letra que a gente não usou? Vamos ver aqui. Vou usar a letra U. De volta ao formulário. Vou selecionar a caixa de texto, a caixa de seleção aqui. E a propriedade Accelerator, vou colocar a letra U. Aí vou rodar de novo. Então, um deficiente visual que está executando esse formulário, claro que ele já conhece um pouquinho das teclas, ele sabe que se apertar Alt U, aciona a caixa de seleção da ajuda sonora. Agora, se apertar Tab, escreva aqui o nome do cliente. Aí ele vai saltando campo por campo. Escolha um veículo desta lista. Digite a placa do veículo com 3 letras e 4 algarismos. Bom, é isso então. Escolha um veículo desta lista. Aí chega um ponto que você está usando esse formulário, você não quer mais escutar essa voz. Então você vem aqui, desliga e normalmente você acessa como você tinha feito antes. Minimizar aqui o VBA. Bom, então é isso. Você acabou de ver nesse vídeo uma ajuda para quem quiser escutar, ao invés de ter que olhar diretamente, né? Se você estiver usando
o teclado diretamente, você salta para um campo e a voz confirma, mas especialmente útil para acessibilidade, pessoas que precisam de auxílio para substituir a visão. Então tá aí, espero que você aproveite, pode aplicar nos seus projetos e quem sabe a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!